te impede de dar o próximo passo? Eu sou a Cissa Lima e quero falar sobre algo que muitas vezes paralisa a gente diante de oportunidades. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo. Eu tenho um arrependimento. Eu faço vela há mais de 20 anos e me arrependo de não ter começado a fazer velas artesanais bem antes disso. E o que acontece? Eu vejo bastante gente que se encontra na mesma situação que eu, ou até mesmo que ainda não teve força, que ainda não teve coragem de dar esse primeiro passo, de começar a fazer as suas primeiras velas artesanais, ou até mesmo algo que te dê prazer, que ilumine a sua vida. Uma das principais razões da gente paralisar e não dar o passo adiante é o perfeccionismo. A gente acredita que para poder fazer algo precisa sair perfeito, que precisa ser impecável e se esquece que lá quando a gente era bebê, enfim, a gente não nasceu sabendo andar, comer, falar, nada disso. Um bebê, antes dele aprender a andar, antes dele aprender a falar, ele cai muitas vezes, ele vai juntando, vai soltando sons até conseguir juntar, e aí sai uma primeira palavrinha toda errada, depois ele vai consertando, ouvindo, e assim por diante. A mesma coisa na escola. A gente não entra na escola sabendo ler, escrever, fazer conta, nada disso. A gente vai praticando e vai fazendo exercícios até que, quando vê, cresceu, se formou, se tornou um adulto, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a fazer conta, tá falando, tá andando, tá comendo e assim por diante. E em nenhum momento para pensar: como foi que eu cheguei a fazer isso? Como foi que eu me desenvolvi, me desenvolvi e cheguei a esse resultado final? E aí, quando já tá maior, pensar, não, mas se eu for começar a fazer vela artesanal, por exemplo, a minha vela já tem que sair impecável, ela tem que sair perfeita, sendo que você nunca fez. Por que você busca esse perfeccionismo logo de início, logo de cara? Quem é que te cobra esse perfeccionismo todo em algo novo na sua vida? É você mesma, né? Então, isso é o principal motivo de te impedir de dar um primeiro passo, é o perfeccionismo. Então, não se cobre. Respeite o processo de aprendizado e dentro desse processo de aprendizado existem erros, existem falhas ou, como eu costumo dizer, são efeitos, não necessariamente são erros. Tudo faz parte do seu aprendizado, do seu crescimento, para que você chegue em algum lugar e depois que você chega naquele lugar, você continua caminhando e vai chegando a outro e outro, mas o mais importante de tudo isso, não se cobre, não seja perfeccionista e principalmente tente buscar alegria em cada passo que você for dando, mesmo naqueles tropeços, quando você cair, quando você errar, quando você não fizer bem feito, é um aprendizado. Faz parte do seu crescimento e através dele você vai melhorar. Para ilustrar bem essa questão, eu vou contar uma história, que é uma história verídica. Vou deixar depois no final de onde ela surgiu, mas eu gostaria de mostrar para vocês contando, né, essa historinha. Para ilustrar bem, eu tenho aqui esta vela e essa outra. Tudo começou com uma professora de cerâmica. Ela normalmente tinha sempre turmas de cerâmica e analisava as obras dessa turma depois de um tempo em relação à qualidade, ela dava nota e tudo mais. Então, as pessoas, dentro do seu íntimo, no fundo, sempre buscavam fazer cada vez peças mais perfeitas. Às vezes tinham alunos que passavam 3 meses, o curso inteiro, e fazia uma única peça. Será que ela saía perfeita? A nota sempre era dada pela melhor peça. Então, a pessoa buscava sempre a perfeição. Mas, certo dia, essa professora de cerâmica resolveu fazer um teste e dividiu uma turma em
em duas. Aqui a gente colocou a turma rendada, da vela rendada aqui, lilás, e a turma do café, tá? A velinha de café aqui, para exemplificar. Na turma rendada, a professora pediu que durante esses 3 meses de curso continuassem fazendo as peças e que no final iria avaliar da forma como avaliava sempre, a melhor peça. Na turma do café, ela disse que a avaliação ia ser por quantidade. Quanto mais esse aluno produzisse, ele ia ganhar uma maior nota, tá? Então, essa era a grande diferença. Aqui a qualidade e aqui a quantidade, para poder avaliar essas duas turmas. Passaram-se os 3 meses, as duas turmas aprenderam todas as técnicas, fizeram as peças, a professora avaliou essa turma aqui pela qualidade, essa turma aqui pela quantidade, deu as notas para os alunos, mas ela estava fazendo um teste, ela tinha uma questão em mente. Afinal de contas, quais peças eram de fato as mais bonitas, as mais criativas, as melhores peças dentre os grupos que ela dividiu? Então ela resolveu chamar colegas, outros professores ceramistas, para darem a sua opinião sobre as peças que foram produzidas. E ela colocou todas as peças misturadas, não definindo de qual grupo era, se era do grupo rendado ou se era do grupo do café, e deixou lá para que os outros ceramistas olhassem e fizessem a avaliação deles. Qual será que foi o resultado? Em qual dos 2 grupos será que estavam as melhores peças? O que você diria, hein? Então, as melhores peças estavam no grupo do café. Sim, o café, que foi avaliado pela maior quantidade de peças produzidas, foi quem fez as melhores peças, as mais criativas, as mais bonitas, as mais bem acabadas, em relação ao grupo da rendada, que tinham que prezar justamente pela qualidade. E qual foi a conclusão que essa professora de cerâmica tirou diante desse resultado, dessa avaliação, né, dos seus colegas? E a conclusão é que quanto mais você faz, quanto mais você pratica, quanto mais erros você comete, mais acertos você vai ter, mais qualificada você fica no que você produz, no que você faz. É como na vida, né? Para aprender a andar, para aprender a falar, tudo requer prática, e no meio da prática existem erros. Então, quanto mais você faz, mesmo que errando, lembre-se que é um processo de aprendizagem e faz parte do caminho. Errar é necessário para que você faça a coisa cada vez do jeito que você entende que é melhor, tá? Porque perfeito não existe, gente. Principalmente no mundo da arte, do artesanato. Existem efeitos, existem coisas diferentes. Então, é importante que você vá caminhando para que a sua obra fique cada vez mais bonita e interessante. Eu vou ler agora um trecho onde os autores do livro, onde contam essa história, relatam a conclusão deles em relação a essa história. Pessoas de sucesso agem o mais rápido possível, mesmo que performem mal. Em vez de tentar evitar erros e falhas, elas buscam ativamente oportunidades onde podem encarar os limites de suas habilidades e conhecimentos. Então, elas conseguem aprender rápido. Elas entendem que se sentir com medo ou despreparados é um sinal de estar no caminho do crescimento, e isso é mais uma razão para seguir adiante. Gente, a gente precisa se lembrar que o medo, ele é um instinto nato do ser humano que serve justamente para impulsionar. Ele serve para que a gente pratique uma ação. Então, lá antigamente, quando a gente era bem primitivo, ele servia o quê? Para a gente fugir de um animal, para a gente fugir de uma enchente. Enfim, ele serve para impulsionar, para que a gente pratique alguma ação.
Mas muitas vezes o que acontece? A gente faz o oposto, a gente faz com que o medo paralise a gente. E quando a gente permite que o medo paralise a gente adquire outras coisas que não são nada benéficas, como a ansiedade, como a depressão, enfim, não é nada saudável você paralisar com medo. Você tem que ter o medo para impulsionar você, que ele sirva como combustível, que exploda o seu foguete, que você comece a caminhar aí e a praticar tudo o que você tem vontade de praticar na sua vida, mesmo que você vá a trancos e barrancos, errando, sabe? Porque vai permitir que você acerte. No meio do caminho vão ter acertos. Agora, se você fica paralisado com medo, você não vai para lugar nenhum, como é que você vai aprender? Como é que você vai se desenvolver? Como é que você vai viver? Você não vive, você estagna, você fica ali parado. Então, permita sim que você dê o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim por diante. E errando, faz parte e é saudável. E fazer vela artesanal é um super exercício para que você vá caminhando cada vez mais e se livrando e deixando toda essa ansiedade, toda essa tristeza, todo esse receio aí para trás. Porque a vela artesanal, gente, feita com parafina é fantástica. Você faz, refaz e refaz, porque a parafina é totalmente reutilizável. Você fez aquela vela, não gostou, devolve para a panela, faz outra. Não gostou? Devolve para a panela e faz outra. E assim vai indo. Então ela te permite errar sem gastar. Não é fantástico isso? Então você vai aprendendo com os seus erros, você vai aproveitando com os seus acertos, né? Ali as suas dificuldades e vai melhorando e vai caminhando aí sem se machucar. Então lembre-se, haja sempre como a turma do café. Produza muito, produza bastante, faça bastante, dê vários passos, caminhe muito. Erre, porque através do erro você acerta.